Ok. Bom, então hoje eu vou falar a vocês sobre interação entre atributos químicos, físicos e biológicos do solo na produção sustentável do café. É um pouco de ousadia tentar abordar um tema desse em meia hora, um tema muito amplo, mas vamos ver o que a gente consegue fazer. Está passando não. Tá. Então, para começar essa apresentação, eu gostaria de contar uma história baseada em fatos reais, que começa com malária e termina com gatos sendo lançados de paraquedas. Na década de 50, na ilha de Bornéu, houve um problema de um surto de malária. E a OMC utilizou como estratégia para resolver esse problema a aplicação massiva de DDT e outros pesticidas. Isso, de fato, foi uma solução, resolveu o problema da malária, mas acabou introduzindo uma série de outros problemas inusitados. Por exemplo, o DDT atacou também atacou também vespas parasitoides. Atacou vespas parasitoides que eram inimigos naturais de lagartas. Em razão disso, houve um surto de lagartas. Houve um surto de lagartas que atacou os telhados de palha desses moradores e, como resultado disso, os telhados caíram sobre a cabeça deles. Não bastasse isso, o DDT também acabou atacando outros insetos que eram consumidos por lagartixas e acumulavam o DDT no seu corpo. E, embora elas fossem parcialmente tolerantes ao DDT, o seu metabolismo era reduzido e elas se tornavam lentas e se tornavam presas fáceis para os gatos. O problema é que os gatos eram muito suscetíveis ao DDT e, em razão disso, praticamente toda a população de gatos da ilha foi dizimada. Daí, então, houve uma proliferação de uma praga de ratos que causou um problema de crise alimentar pelo ataque à colheita e um surto de febre tifoide tão ruim quanto ou pior do que o surto inicial de malária. Qual foi a solução encontrada? E isso, de fato, está documentado pelos registros de operações da Força Aérea Inglesa, foi o lançamento de mais de 14 mil gatos de paraquedas na ilha de Bornéu. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque ele ilustra de maneira muito clara a importância de se ter uma visão holística, uma visão sistêmica, quando nós lidamos com problemas complexos. Então, soluções simplistas para problemas complexos vão gerar mais problemas ainda, tá certo? Bom, mas já é próximo do almoço, a gente está bem atrasado, vamos deixar de conversa mole e vamos para um exemplo específico, então, com a biologia do solo, com o solo. O que eu quero trazer para vocês hoje, aproveitando o contexto das apresentações que vão ser feitas aqui, é mostrar uma reflexão a respeito do manejo, por exemplo, da vegetação espontânea, que aqui eu chamei de mato, alguns chamam de ervas daninhas, outros chamam de plantas de coberturas. Há vários trabalhos documentando que o mato, quando você deixa ele crescer na lavoura, ele vai gerar competição com o cafeeiro e isso vai gerar uma queda na produtividade. A pergunta é, será que a solução passa por acabar com o mato, simplesmente? Será que essa é a melhor solução? Talvez seja a solução mais simples ou mais intuitiva, mas será que ela é a solução mais efetiva? Eu quero mostrar para vocês que, na verdade, essa relação aqui que a gente conversou, de mato, competição e produção, é apenas um subsistema desse sistema complexo das interações da vegetação com os atributos químicos, físicos e biológicos do solo. E para fazer esse manejo adequado, esse manejo sustentável, é preciso considerar essas múltiplas interações. Vamos começar pelos efeitos dessa vegetação espontânea na biologia do solo. Então, a vegetação, ela tem um papel muito importante aqui, devido à deposição de resíduos vegetais e ao efeito rizosfera. O que vem a ser esse efeito rizosfera? Se nós pensarmos aqui nessa região, imediatamente próximo à raiz, de 3 a 5 milímetros, próximo à raiz, é aí que está o filé do solo para os micro-organismos. O que sobra nessa região fora da rizosfera, aqui longe da rizosfera, é o que seria o osso, ou a carne de pescoço para os micro-organismos. Então, a rizosfera, esse efeito rizosférico, é a proliferação, a abundância, o aumento na abundância e na atividade microbiana que ocorre nesse ambiente próximo das raízes das plantas. Eu costumo brincar que as plantas são excelentes biofábricas, que são muito baratas
e que produz um meio de cultivo quase que gratuitamente para vocês. Tá certo? Então, se vocês quiserem implantar uma excelente biofábrica e um excelente bioinsumo na sua propriedade, use plantas de cobertura e aumente a diversidade das suas plantas. Você já vai estar com um longo caminho andado. Além do efeito risosfera, né, nós temos também esses detritos que são depositados no solo, seja pela deposição de folhas, por raízes mortas, que nós chamamos essa região em torno dessa matéria orgânica depositada por plantas, esse material orgânico, de detritosfera, que também é uma região que contribui bastante para a abundância de bactérias, de micro-organismos no solo. Então, esses daqui são alguns trabalhos que mostram, né, esse aumento da atividade microbiana à medida que nós nos aproximamos da superfície da raiz. Então, veja que, à medida que eu me afasto do rizoplano, da superfície da raiz, a atividade microbiana tende a cair drasticamente. Veja, essa queda, né, você tem um platô aqui em praticamente 2 milímetros. Então, é essa região, quase que imediatamente em torno da raiz, que ocorre esse estímulo à atividade microbiana pelas plantas, pela exudação radicular. Esse daqui também é um outro dado muito interessante, que ele mostra que raízes não são tudo a mesma coisa. Então, o efeito risosfera ele é muito mais pronunciado próximo à ponta da raiz. Então, aqui é um trabalho que avaliou como que a atividade enzimática no solo ele é influenciado à medida que você se afasta da ponta da raiz. E observe que quando nós chegamos a torno de 8 centímetros aqui, distantes da ponta da raiz, há também um platô da atividade microbiana. Então, não basta apenas ter raiz no solo, nós precisamos ter raízes novas, raízes em crescimento para ter, de fato, um efeito risosférico pronunciado. Bom, então nós falamos sobre abundância e falamos sobre atividade. E como é que a risosfera influencia a diversidade? Tá? Depende. Se você faz monocultivo, se você utiliza uma única espécie de planta, a risosfera pode reduzir a diversidade. Por quê? Porque aquela planta está selecionando sempre os mesmos micro-organismos do solo. E, inclusive, esses micro-organismos podem ser até prejudiciais para a planta. Mas, à medida que você diversifica a estrutura do sistema radicular, diversifica as espécies, você vai ter uma grande diversidade na composição química da necromassa e também uma grande diversidade dos exudatos radiculares. E, em consequência disso, cada planta vai selecionar uma comunidade distinta de micro-organismos, o que vai fazer com que esse efeito risosfera de várias plantas contribuam para a diversidade de micro-organismos do solo. Então, nós vimos os efeitos sobre a biologia, a gente vai continuar falando um pouco sobre biologia, mas eu gostaria de entrar agora sobre a química do solo. Como é que essa vegetação espontânea, esse mato, a planta de cobertura, ela influencia na química do solo e nas interações entre a biologia e a química do solo? Oi? Pode passar para lá? Ah, tá. Bom, então, eu acredito que todos vocês aqui conheçam a importância da CTC, da capacidade de troca catiônica. Nos solos tropicais, essa CTC é quase que exclusivamente oriunda da matéria orgânica do solo. Nos nossos solos tem uma argila que tem baixa capacidade de fornecer CTC. Então, se vocês vacilam no manejo e deixam a matéria orgânica do seu solo baixar, o que vai acontecer é um declínio da CTC do solo. E essa CTC está relacionada com a capacidade que esse solo tem de armazenar esses nutrientes aplicados via fertilizantes, via corretivos. Então, se você tem um solo com baixa CTC, você tem um solo com baixa capacidade de armazenamento, o que significa que o fertilizante que você aplica vai ser jogado no lixo. Você está jogando dinheiro fora e ainda está causando impactos ambientais desnecessários. Por outro lado, se você toma cuidado com a CTC, com a matéria orgânica, você vai ter uma alta capacidade de armazenamento e, em função disso, você vai ter uma maior eficiência da utilização dos seus nutrientes. Então, como é que as plantas de coberturas... O pointer não está funcionando. Tá, não? Ah, tá. Aqui? Tá, vou tentar daqui, então. Para a televisão, tá. Ok. Como é, então, que essas plantas contribuem para a matéria orgânica do solo? De várias maneiras. Né? Primeiro, pelos próprios resíduos que elas depositam no solo, seja através de raízes, né, das raízes mortas, seja através da deposição da folha, da parte aérea morta também,
ou também pelo efeito risosfera. Então, embora os compostos orgânicos sejam de fácil utilização, sejam lábeis, mas à medida que eles são processados pelos micro-organismos, eles são transformados em substâncias complexas que têm muito maior permanência no solo. Tá? Além disso, a atividade e a abundância microbiana também contribui para o aumento da matéria orgânica através da necromassa microbiana. Bom, um outro efeito muito importante sobre a química do solo também é sobre o fósforo solúvel. Tá? Então, o fósforo ele é um nutriente muito complicado de se trabalhar em solos tropicais. A gente precisa ter muito cuidado no manejo do fósforo. Por quê? Porque os nossos solos são famintos por fósforo. Então, o fósforo, ele pode, uma vez que você aplica esse fósforo na forma solúvel, através de MAP, superfosfato triplo, por exemplo, se você não fizer um manejo, é muito fácil que esse fósforo seja adsorvido na argila. E uma vez adsorvido na argila, é muito difícil, eu diria que é quase impossível que esse fósforo consiga retornar para ser utilizado pela planta. Então, a gente tem que evitar o máximo possível que essa rota de adsorção do fósforo na argila aconteça na nossa produção. Um outro caminho também que o fósforo pode tomar não desejado é a precipitação. Em casos de solos ácidos, especialmente aí com o ferro e o alumínio, mas também no caso de um solo corrigido, especialmente quando se faz calagem superficial e que há uma área de supercalagem superficial, pode haver essa precipitação com cálcio. A boa notícia é que tem várias bactérias no solo, algumas das quais a gente tem trabalhado no nosso grupo de pesquisa, que tem essa capacidade de solubilizar esse fósforo e retorná-lo à sua forma solúvel. Tá certo? Então, é uma tecnologia que a gente está investindo e que é bastante promissora. Bom, mas quanto às plantas de cobertura, eu gostaria de enfatizar essa rota aqui, né, que seria a conversão, a absorção do fósforo pelos micro-organismos e pelas plantas. E veja, se a planta ou os micro-organismos absorvem esse fósforo solúvel no solo, ele é convertido à forma orgânica. E, embora ele esteja temporariamente indisponível para a planta, ele também está protegido de ser absorvido na argila. Então, se eu tenho uma maior biomassa e tenho uma maior atividade microbiana, eu aumento a importância dessa rota de conversão do fósforo orgânico em fósforo solúvel em fósforo orgânico. E isso também é uma estratégia promissora para você aumentar a eficiência de utilização de fósforo. Então, novamente, através desse efeito sobre a matéria orgânica, né, através desse efeito sobre a atividade e a abundância microbiana, a vegetação espontânea pode ser muito importante aí para a eficiência de utilização de fósforo, menores perdas, maior eficiência agronômica e a redução da necessidade de fertilização fosfatada. Bom, eu não poderia deixar de citar, ainda mais que a minha orientadora está aqui presente, né, a fixação biológica de nitrogênio. Algumas bactérias do solo possuem essa enzima chamada de nitrogenase, que ela é capaz de quebrar a tripla ligação do nitrogênio atmosférico. Não sei se vocês sabem, mas cerca de 70% do ar atmosférico é formado por nitrogênio. E, apesar disso, nossas plantas morrem de fome de nitrogênio se a gente não for cuidadoso. Por quê? Porque esse nitrogênio gasoso ele é indisponível para as plantas. Mas, através desse processo biológico aqui, as bactérias conseguem quebrar essa ligação e criar formas amoniacais do nitrogênio que podem ser absorvidas pelas plantas. Existem vários sistemas, né? O mais conhecido aqui seria das leguminosas, que seria o sistema simbiótico, é muito eficiente e pode ser utilizado como planta de cobertura. Se você usa uma planta de cobertura, especialmente uma planta inoculada, você tem uma grande chance de conseguir incorporar grandes quantidades de nitrogênios. E eu chamo a atenção que esse nitrogênio tem como origem, né, a energia é somente a fotossíntese. Ao passo que, quando você utiliza a ureia, por exemplo, a origem desse nitrogênio é combustíveis fósseis. Então, isso tem implicações muito importantes em termos de pegada de carbono, que eu sei que na cafeicultura é uma preocupação muito grande. Então, está aí uma tecnologia que poderia e deveria ser melhor utilizada. Mas também, além do sistema simbiótico, existe também o sistema associativo, que são bactérias que não formam simbiose, mas que se associam com as raízes das plantas. Um exemplo muito conhecido é o azospirilo, por exemplo, e o pessoal conhece muito com gramíneas, que também pode contribuir bastante para a nutrição nitrogenada das plantas. E, por fim, também existem bactérias que conseguem fixar esse nitrogênio em vida livre. Então, eu espero ter deixado claro aqui para vocês essas múltiplas interações da vegetação espontânea com a biota do solo e como que isso influencia na química do solo e pode contribuir para um manejo sustentável, né? Especialmente aí pela redução da necessidade de adubações, tornando a utilização de nutrientes mais eficientes. Bom, no pouco tempo que nos resta, eu gostaria agora de entrar na parte física do solo. Tá? Nós temos, então, aqui
múltiplas possibilidades, eu vou discutir algumas delas aqui, de como essa vegetação espontânea ela é muito importante para a qualidade física desse solo e como que isso vai determinar a sustentabilidade da sua produção. Então, os micro-organismos do solo, né, através desse processamento da matéria orgânica, seja da matéria orgânica oriunda dos resíduos orgânicos de plantas, ou mesmo dos resíduos da necromassa da microbiota, eles são capazes de produzir uma série de substâncias que ajudam a unir as partículas de solo umas às outras. Então, vocês devem saber que as partículas minerais do solo são a areia, o silt e a argila. Se o solo fosse formado exclusivamente por isso, nós teríamos praticamente um pó, que seria péssimo do ponto de vista de qualidade. Nós precisamos de porosidade no solo para a infiltração de água, para a aeração, para a retenção de água. Então, graças à atividade desses micro-organismos, né, que utilizam essas substâncias úmicas, exopolissacarídeos, essas partículas individuais do solo são agregadas para formar os agregados do solo. Nesse caso, especificamente, inicialmente os microagregados, que, por sua vez, podem ser combinados através de hifas de fungos, de raízes finas, para formar os macroagregados do solo. Por que isso é muito importante? Bom, primeiro, porque isso confere resistência à erosão ao solo. Então, se as partículas do solo estão agregadas, isso quer dizer que quando o impacto da chuva, quando a gota de chuva bate no solo, as partículas não vão entrar em dispersão e não vão ser carreadas com o escoamento superficial. Além disso também, né, pelo fato de haver essa formação dos poros, dos agregados, eles têm um ajuste entre si ruim, o que é bom, né? O ajuste entre si ser pequeno é bom porque sobra muito espaço entre os agregados. E esses espaços entre os agregados, especialmente os macroagregados, é que vão determinar essa porosidade do solo. E isso vai contribuir, então, para a infiltração de água, retenção de água, aeração, né, a respiração das plantas e de organismos do solo. E o que é interessante também, eu chamo a atenção de vocês, é que essa matéria orgânica que está sendo utilizada aqui como essa cola que mantém o agregado unido, ela também está sendo protegida do ataque pelos micro-organismos. Por quê? Porque ao interagir com as partículas minerais, a matéria orgânica ela fica protegida, mecânica e quimicamente protegida. Então, isso também é muito importante para aumentar o estoque de carbono do seu solo, tá? Com todos os benefícios que nós já conversamos anteriormente. Bom, então, também, né, existe um efeito muito positivo da vegetação espontânea sobre o controle da erosão. Então, nós já falamos aqui, por exemplo, que essa matéria orgânica oriunda dessa vegetação espontânea, ela vai ajudar na agregação do solo, né, seja pela matéria orgânica diretamente ou pela atividade microbiana, o que vai aumentar a porosidade, vai aumentar a infiltração de água no solo, vai reduzir o escoamento superficial. E olha, pensando agora especialmente nesse ano que nós estamos tendo uma seca severa, a água infiltrar no solo é muito importante. Se a água que cai sobre o seu solo infiltra e vai parar no córrego, você está levando embora os seus nutrientes, você está perdendo água, e é uma água que não está sendo armazenada, né? Quando essa água infiltra, ela vai estar disponível agora no período seco. Então, quanto mais nós pudermos aumentar a infiltração de água no nosso solo, melhor vai ser, mais a planta vai conseguir lidar com situações de seca. Também, nesses resíduos vegetais, existe um efeito direto pelo efeito protetor da palhada. Tá? Essa palhada também ela diminui o escoamento superficial e, mesmo que haja esse escoamento, ela serve como uma barreira que reduz a energia cinética da água, reduz a velocidade dessa água. E, ao reduzir a velocidade, também aumenta a facilidade ou a chance de que ela infiltre no solo. Também eu chamo a atenção aqui do papel muito importante da fauna do solo. Tá? Eu trouxe aqui um exemplo. Isso aqui foi coletado lá na fazenda do senhor Ricardo Bartolo. Tá? Isso aqui é uma larva de um coleóptero, muito bom para o solo, isso é ótimo. Eles cavam túneis e galerias, né? Está aqui exemplo de minhocas, formigas. Eles cavam túneis e galerias que servem, né, como poros de grande tamanho que ajudam na infiltração de água e diminuir esse escoamento superficial. E é interessante que esse condicionamento da porosidade do solo também é muito benéfico para a própria fauna. Então, é um efeito de realimentação positiva. Quanto mais porosidade no seu solo, maior também vai ser a atividade da fauna. Bom, e isso é o que acontece se nós não tomarmos esses cuidados. Tá? O solo desprotegido, um solo sem matéria orgânica, esse aqui é o cenário catastrófico que pode acontecer. Bom, e também, eu gostaria também de chamar a atenção aqui para a importância, já adiantei isso,
dessa vegetação, né, sobre o estresse hídrico. Então, essa qualidade que se confere à física do solo, à infiltração de água, também vai ter uma importância muito grande na diminuição do estresse hídrico. Tá? Essa aeração também, eu coloquei aqui, que ela é muito importante para o próprio enraizamento, para a respiração das raízes. As raízes precisam respirar no solo. Tá? E quanto maior a porosidade, especialmente macroporosidade, maior vai ser a quantidade de trocas gasosas, o que vai também influenciar bastante e facilitar bastante o crescimento de raízes. Essa imagem aqui, o Vinícius gentilmente me cedeu. Eu espero que vocês consigam ver aqui, tá, que ele puxou para o lado da palhada, e observem a umidade dessa palhada aqui embaixo. Vocês conseguem ver como que isso daqui retém água? Tá? Então, o que foi que aconteceu? Você? Ótimo, ótimo. Vocês conseguem ver aqui, então, né? Então, o que acontece? O fato de a palhada estar sobre o solo, isso dificulta a perda de água por evaporação, o que é ótimo. A gente não quer perder água por evaporação, tá certo? Então, ocorre a retenção dessa água pela matéria orgânica, ela consegue reter a água, e o fato de você ter essa palhada sobre o solo contribui bastante para evitar a evaporação, mantendo a água no seu sistema. Muito obrigado. Hein? Essa aqui foi uma imagem, eu sou um péssimo fotógrafo, gente, me perdoe, mas essa aqui foi uma imagem que eu tirei lá na área do senhor Marcelo Montanari. Até pedi permissão a ele para utilizar a imagem. Eu fui coletar o solo, separei para o lado a liteira, a palhada, e olha, eu sou sincero a dizer a vocês, eu fiquei com água na boca quando eu vi essa imagem aqui. Olha a quantidade de raízes finas, né, localizadas aqui nessa superfície do solo. Eu não sei o que vocês estão fazendo, não, mas continue, porque está dando certo. A planta está dizendo que esse é um ambiente muito favorável ao crescimento das plantas. E, certamente, é um ambiente muito favorável aos micro-organismos, porque onde tem raízes, você tem alta atividade microbiana. Eu sei que vocês estão fazendo manejo de planta de cobertura, né? Então, eu suspeito que essa seja uma das razões desse efeito. Então, gente, dentro desse pouco tempo aqui, seria um sumário dessas múltiplas interações que pode haver entre a biota, o manejo da vegetação espontânea, na biota do solo e na química do solo, e, por sua vez, na sustentabilidade da produção. Eu não podia também deixar de falar sobre a importância também dessa vegetação espontânea na diversidade da biota do solo. Por que isso é muito importante? Essa diversidade vai aumentar a complexidade da teia alimentar, o que, por sua vez, vai aumentar o equilíbrio ecológico. Então, eu chamo a atenção de vocês aqui, isso aqui seria uma representação simplificada da teia alimentar do solo. Nós temos aqui na base as plantas, e os organismos que estão acima na teia alimentar, eles controlam aqueles que estão abaixo. Então, se ocorre uma situação que faz desaparecer o predador, a sua presa provavelmente vai sofrer uma explosão populacional. Então, eu sempre digo nas minhas aulas que praga é uma coisa inventada pelo homem. O que existe são insetos. O inseto se tornar uma praga é o resultado de algum erro de manejo. Tá certo? Aqui são vários exemplos de inimigos naturais, na verdade são amigos naturais do produtor, tá, que atuam aí no controle biológico, seja insetos ou micro-organismos também que atuam nesse controle biológico. Eles existem em abundância no solo, e esse aumento da diversidade da vegetação espontânea contribui e muito, porque fornece alimento para parasitoides, por exemplo, para essas vespas, e também contribui para a diversidade de micro-organismos que também vão atuar nesse controle biológico. Então, para finalizar, eu trouxe algumas imagens aqui, também cedidas pelo Vinícius. Prometo que agora, Vinícius, eu vou começar a andar tirando foto, tá? Não tenho esse hábito. Mas a minha pergunta é o seguinte, será que, de fato, essa relação entre mato... É necessário haver a competição? Sempre vai haver competição? Ou será que é o erro do manejo que faz com que a competição leve à perda de produção? Então, será que, de fato, a solução seria remover a vegetação espontânea? Ou será que eu poderia empregar técnicas de manejo que minimizem essa competição, mas mantenha todos esses outros benefícios que nós conversamos? Tá certo? Se vocês me perguntarem como, eu vou dizer, não sei. Tá? Eu vou deixar isso a cargo da criatividade e da inteligência de vocês, produtores, porque já demonstraram, por exemplo, o plantio direto não foi desenvolvido na academia. Ele foi desenvolvido pela criatividade, a curiosidade e a inteligência dos produtores rurais. Então, nós trazemos princípios e vocês colocam as aplicações práticas disso. E, por isso, eu acredito muito nessas parcerias que precisam ser feitas e reforçadas entre os produtores e produtoras e nós da sociedade, da academia.
Bom, eu gostaria de registrar aqui meu agradecimento à equipe da Equalis, tá? É um time de mulheres poderosas que atuam aí no serviço de qualidade microbiológica do solo, enfim. E elas me auxiliaram bastante na produção, na confecção desses slides, em discussões. Eu gostaria aqui de registrar meu agradecimento. E, por fim, agora sim, realmente, por fim, gostaria de agradecer à professora Fátima, que me prestigia aqui, tá? Ela veio praticamente exclusivamente para me prestigiar aqui, tá? Fico muito honrado com a presença. Gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer à Carpa, e em nome da qual também eu gostaria de agradecer, e não vou citar nomes para não esquecer ninguém, mas todos os produtores, estou olhando para vocês, que nos abriram as porteiras para a gente poder entrar, coletar amostras, né? E é um trabalho muito legal, estou adorando isso e pretendo que isso só cresça, porque eu acredito que é a chave da maior participação e de nós mostrarmos serviço realmente, de fato, nós entrarmos na porteira, conversarmos com vocês e descobrirmos quais são os problemas importantes que nós podemos ajudar a resolver. Gostaria de citar aqui também o INCT Biodiversidade do Solo, né? Nós conseguimos aprovar da primeira vez, mas não recebemos dinheiro, agora estamos tentando novamente, que é coordenado pela professora Fátima, e nosso trabalho é justamente esse, é tentar trazer, estudar e divulgar a informação a respeito da biota, da biologia do solo para a sustentabilidade da agricultura. Muito obrigado. Esse aqui é meu e-mail, tá? Fiquem à vontade se tiverem alguma pergunta. Eu vou pedir desculpa a vocês, eu tinha um compromisso já agendado e, em razão dos atrasos que houve, eu não vou poder ficar para a mesa redonda. Eu vou pegar a estrada agora para voltar para casa com a Fátima, mas fiquem à vontade para me contactar, tá? Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que eu puder esclarecer. Muito obrigado. Professor, obrigado pela excelente palestra. E na agricultura não tem nada simples, né? Muito pelo contrário, muito complexo. E assim como a equipe do melhoramento genético busca materiais com resistência a pragas, doenças, cultivares mais eficientes na utilização dos fertilizantes, a equipe que trabalha com os fertilizantes, desenvolvimento desses materiais, tem buscado cada vez mais eficiência no fornecimento dos nutrientes. Essas interações que vocês estudam, mostrando ali, é fundamental para obter o sucesso. E foi muito interessante e muito pontual a questão de mostrar, às vezes a gente busca soluções muito simples, e isso tem provocado perdas de produtividade. Então, nós temos que estudar bastante e tentar colocar ao máximo essas informações trazidas pelas universidades, pelos institutos de pesquisa no campo. Muito obrigado. Perfeito. Não, eu só para reforçar, aprendi com a Fátima que, eu não digo que foi minha orientadora, acho que orientadora é orientador para o resto da vida. Ela é minha orientadora e hoje colega de trabalho. E eu aprendi da importância da multidisciplinaridade. Então, um dos perfis interessantes da professora Fátima é justamente trabalhar com grupos muito diversificados, que envolve, veja que eu falei aqui de física, química, biologia, porque eu acho essa discussão a respeito de física é mais importante, química é mais importante, biologia é mais importante, eu acho uma discussão boba. São as interações entre essas múltiplas disciplinas que, de fato, vão contribuir para um manejo sustentável. Muito obrigado. Obrigado, professor. Dando seguimento, eu vou convidar ao colega Cristiano para